pessoal! Eu sou a Bia. Eu sou a Vivian. E eu sou o Jeff. E hoje está começando o podcast mais nostálgico da internet. Está no ar. De volta aos anos 90! Gente, olha só. Você lembra dos Mamonas Assassinas, daquele CD tão emblemático que todo mundo tinha em casa? Pois é. Hoje a gente vai viajar no tempo e vai relembrar algumas músicas, algumas bandas e artistas que fizeram parte dessa época. E para isso, a gente trouxe alguém que fez parte do legado na pele. Rui Bissac, gente. Olha esse maravilhoso! Bem-vindo! Obrigado, gente. Obrigado Eu pelo amei carinho. essa skin dele, né? Vocês não acham? Ele tá bem. Não, ele é real. maravilhoso, Perfeito. né, gente? Obrigado, gente. Obrigado. Artistão. Imagina. Olha Ai, dá uma saudade. Vocês não têm saudade quando vocês... Muita, Demais da muita. conta, gente. Só quem viveu sabe, é a famosa frase. E pra gente já começar, pro Rui já se sentir em casa, conta pra gente, comenta aí como que foi essa experiência de dar vida a esse cara que, meu Deus do céu, fez todo Dinho, mundo né? ser doido. Gente, Dinho era... Ter esse E aí, jeitão, Vi? que ele Quem tinha um era o jeitão. Dinho? Dinho era maravilhoso. Gente, era um artista completo, né? Sim, não, é uma honra pra mim interpretar um gênio, né? Porque o Dinho era um gênio, né? Ele tinha agilidade nas respostas, ele era brincalhão, ele era irreverente. Então, ele era um artista totalmente completo, assim. Sim. E da vida, interpretar ele é incrível demais, né? Resgatar essa energia, resgatar a história dos Mamonas pra essa geração conhecer, né? É muito bacana. Então, sou muito feliz de interpretá-lo. Você acha que hoje as pessoas, né, da época que a gente vive hoje, elas entendem essa energia dos Mamonas? Olha, acaba entendendo, né? É meio que contagiante, assim, eu acho, o Mamonas, né? Porque ele era muita brincadeira, né? Uhum. Eles se divertiam demais. Em primeiro lugar, ela era alegria. Então, tudo era muito leve, independente das letras, independente do que tava falando, era alegria o tempo inteiro, assim. É. E é muito bacana como eles permanecem tão vivos no coração das pessoas com até hoje. certeza. Até E hoje. você se conectou com essa energia deles, assim, pra você, tipo, pensar nos personagens, pra você pensar no show, em tudo, assim? Como que foi a construção de tudo? Total, eu acho que em primeiro lugar era entender essa energia, né? Uhum. Porque eu interpretei ele no teatro musical, né? Foi o meu primeiro contato com uma... Não, na verdade, com esse Mamonas, né? Lá nos anos 90, não é mesmo? Aliás, né? Eu vi os Mamonas no programa do Gugu, na banheira do Gugu. Então, eu tinha essa referência dos Mamonas Assassinas já da minha infância. E quando surgiu a audição pro musical dos Mamonas Assassinas, então eu participei dessa audição. Aí eu fui selecionado dentre tantas pessoas ali, né? Fui selecionado para interpretar o Dinho no musical. Fiquei 2 anos em cartaz. E eu nunca quis imitá-lo, né? Eu queria entender qual é a energia dele. E trazer um pouco pro Rui também, para dar uma misturada, sabe? Porque Muito senão ia ser importante. só parecido Só ali. uma Sim, Sim, com certeza. aham. Vai falar, não é o Rui, é o Rui interpretando o Dinho, né? Tipo, você queria trazer um pouco do Rui, né? Também, essa mistura. E a gente é muito parecido, assim, sabe? Sim. Tipo, na batalha, na garra. A minha família é muito parecida com a família dele. Então Que eu tenho legal. um contato muito grande com a família dele, assim. Que A legal. Grace, a gente se chama de irmão. A dona Célia, Que seu Ildebrando. Então a gente tem um delícia. contato muito próximo, Que né? legal. Muito Então bom. eu queria entender essa energia dos Mamonas pra trazer. Então, desde o musical, porque, eu interpretei ele no musical, que era teatro, que é uma interpretação totalmente diferente do cinema. Eu assisti sei lá quantas vezes. Passaram de 10, né, Félix? Total. Assisti todas. Eu Então, amo. eu trouxe essa energia, sabe? Uhum. Essa coisa dessa reverência, essa alegria, essa forma de ser quem você é, independente do julgamento das pessoas. Sim. Né? Então, eu trouxe muito isso. E aproveitando que você tá falando aí do musical, conta pra gente se teve algum momento marcante, assim, que sei lá, de bastidores, ou mais emocionante, ou, sei lá, alguma coisa doida que tenha acontecido. O musical era emoção o tempo inteiro, né? Era o ao vivo. Então, eu sentia a plateia, eu me arrepiava o tempo inteiro. Toda a apresentação eu me arrepiei. A gente fez o espetáculo em turnê pelo Brasil inteiro. Então, a gente sentia o carinho, realmente, que as pessoas tinham pelos Mamonas, né? Pra mim, foi muito bacana o contato com a família. O primeiro contato, assim, a dona Célia, que é a mãe do Dinho, ela ficou impactada, assim. Ela ficou paralisada. Ai, nossa, e ela me olhava deve de um ter lado, sido- olhava do outro. Falava, você parece muito É meu isso que eu ia filho. falar, eles se parecem Não, muito, né? Então deve ter ter gerado sido esse... muito Pra ela emocionante deve pra ter ela, sido né? muito Muito. emocionante, né? E ali todo mundo, né? Tipo, toda a galera que fez parte dos Mamonas estava ali na plateia. A primeira apresentação, que foi a apresentação pros familiares, né? De toda a banda. O Rick Bonadil tava lá, tava todo
mundo lá. Então, você vê essa galera toda que fez parte, né, da A história história dos Mamonas. deles ali. Ali, que responsabilidade, né, amor? Você sabe o que eu ia Nossa. também, já aproveitando essa pergunta, é entender se você em algum momento teve um certo medo ou receio da aceitação dos fãs do Mamonas. Porque eles têm essa fanbase muito Sim. grande, assim. Então, em algum momento, você pensou, tipo, será que a galera vai me aceitar? Ou se não, logo de cara já foi, muito carinho, rola ele esse já abraça. conflito, né, da gente porque, querer porque ser é uma aceito, responsabilidade. Então, Com como é que você vai dar certeza. vida àquela banda, Que fez aquelas tanto pessoas que sucesso, fez né? tanto sucesso. Então, deve dar sei lá, eu ficaria com, meu Deus, será que vão gostar de Sim. mim? Você sentiu essa isso em algum pressão? momento? Ah, com certeza. Eu acho que a pressão ela é o tempo inteiro, né? Porque os fãs dos Mamonas, eles são muito ciumentos também, né? Então, então eles têm aquela coisa dos Mamonas. É mesmo? E as bandas que também eram covers, porque existem as bandas covers lá quando Mamonas existia mesmo. Sim, Então, sim. eles também tinham... Não, coloca a gente, que a gente já tá pronto. Eu tenho um amigo que ele até hoje tem uma banda cover. Da época? Sim, dos Mamonas. Caramba, Nossa, que legal. Se ele estiver assistindo, pede pra ele comentar aí, que a gente quer saber quem Bruno, é ele. por favor, comente. Inclusive, vou mandar pra ele o podcast. o episódio. Muito bom, muito bom. E eles eram muito... Tem os ciúmes, o carinho, né? Sim. Muito forte, assim. Só que eu fui vivendo a cada dia, sabe? Eu vivia a cada momento, a cada fase, a construção desse personagem, como que era a forma de andar, a forma de agir, a forma como ele era no palco, ele era fora do palco. Então foi aos pouquinhos assim eu fui construindo, sabe? Uhum. E nunca criei essa expectativa, porque senão eu acho que eu ia sofrer, sabe? Então, Sim. não, vou fazer aos Que bom pouquinhos, que você vou foi trazer logo, também né? um pouquinho de mim, vou construindo esse personagem aos poucos. E se a família aprovar e falar assim, tá ali, então tá tudo certo. Perfeito, né? E foi o que eu fiz. Ô, Ai, amigo, que bom. eu já te falei que eu fui num show dos Mamonas, que eles fizeram um show na minha escola. Olha eu comentei só isso que com incrível. Na época, que ano E foi isso? muito Você lembrou? legal. Nossa, eu não lembro o ano. Que Mas pena, Vivian. foi muito legal. Tenho fotos, depois a gente coloca aqui na edição. Gente, tô passada. E aí eu falei pro Rui, porque assim, eu assisti eles no palco e depois eu assisti o musical. E depois eu vi enfim, toda a trajetória aí dos Mamonas, agora o legado. E, gente, tipo, do começo ao fim você se emociona, porque parece realmente que são os Mamonas. Você sabe que não são os Mamonas que estão ali, mas é muito linda a história. E pra quem viveu anos 90 e que era fã de Mamonas, cara, é emocionante. Eu olhava pro Félix, empresário do Rui, que tá aqui também com a gente no estúdio. E a gente chorava do começo ao fim, né, Fê? Era muito emocionante, é muito legal. Então, assim, é uma coisa que toca mesmo, porque a gente era fã nos anos 90, a gente era muito fã. E é uma coisa que acho que a gente até não vê hoje, né? As pessoas, quando são fãs, são muito fãs. São muito hoje é fãs. difícil encontrar essas pessoas que são muito nostálgicas, Porque muito fãs, eu acho que muito, a internet gera isso, né? A internet traz proximidade, Aproxima né? o que a gente não tinha na época. E o que eu ia te perguntar também é essa questão musical, das músicas. Porque, óbvio, você deve ter escutou bastante quando criança. E como que foi revisitar essas músicas pra poder vivenciar isso? Ah, é delicioso, né? Eu não parei pra decorá-las. Foi muito doido isso. Eu não peguei, Porque tipo, você já sabia? Meu, eu não sei. Tipo, eu vou sentar e decorar letra por letra. Não, eu ia ensaiando, a música ia vindo e foi vindo. Então foi meio que por osmose ali as coisas foram Ai, que acontecendo, legal. sabe? Tipo, eu não Demais. parei, vou decorar essa letra agora, vou decorar. Não, é muito bacana isso, né? E é um trabalho quase que sei lá, uma diversão. Era um lazer, né? Era um lazer. Bagunça, Nossa, né? O diretor imagino o tempo que isso. tinha que controlar a gente, né? Eu Porque imagino. senão era só Nossa. festa, era só bagunça. Fala, Porque não, essa gente, era a calma. energia dos Mamonas, Essa né, energia amiga? era o caos gostoso ali. Sim, Uma que coisa delícia. caótica maravilhosa. Então era alegria o tempo todo, a gente em êxtase, querendo fazer as coisas acontecer. E pulava, não, calma, gente, vamos também, né? Mudar isso aí, porque senão vira uma farra. Né? Sim, com certeza. Ai, que legal. E ó, dos anos 90, conta um pouquinho pra gente qual era, assim, a sua música preferida, o que você lembra de... Tipo, musicalmente, o que era É. o Rui ali naquela que fase, você anos ouvia? 90? O que você eu gostava? era roqueirão, né? Jura? Eu amava, O que amo você rock gostava? hoje, até hoje, né? Tipo, faz parte da minha vida. Então, eu era muito do classic, do hard rock. O clássico também, eu tinha banda de rock, então eu fazia encontros de motociclistas. Oh, então eu fazia olha, toda eu essa não sabia. Os rockstars Isaac. sempre foram as minhas referências, assim, né? O Asno do rock, né? Que é o Dinho, que é um Asno do rock. Então, tipo, essa galera sempre foi... Eu gostava de Cazuza, então eu ouvi um pouco dessa parada, assim, né? Guns N' Roses, Led Zeppelin, então eu era muito Evanescence, né? Mas Evanescence foi um pouquinho depois, né? Ali, Sim. tipo, quase 2000 ali.
ali já, né? Então, mas nessa fase antes era... E eu também, criança, é muito doido. Eu gostava muito de música clássica. Olha que legal. Sério? No começo, assim, já eu era um gostava muito de Andrea artista mesmo, Bocelli. né? Olha Então eu que gostava. legal. Andrea Bocelli né? me lembra muito Sandy, que vocês lembram que ela canta uma música com ela? A Sandy, eu ia casar com a Sandy. Eu amava a Sandy Júnior também. E eu falava não, sempre, né? eu criança, eu vou casar com a Sandy. E é muito louco o contraponto, né? Porque enquanto ele tava nesse lado, assim... Tava eu lá na Bahia, amor. É o Tchan, Terra Samba, Patrulha do Samba. Tudo quanto era música da Bahia, eu tava lá. Que era a minha vibe da Tava época, lá na né, Bahia, amiga? mas continua até hoje, né, Até amigo? hoje, Nostalgia pura. representando, claro. Então, Olha. e você? Eu era muito eclética, tá? Eu gostava ao mesmo tempo de Terra Samba e todas essas bandas de axé. Mas eu gostava também de Sandy Júnior, gostava de Chiquititas. Eu gostava de Backstreet Boys, eu gostava de Spice Girls. Gente, eu adorava, tipo, várias coisas. Os clássicos e eu infantis, amava né? MPB. Eu gostava muito de Marisa Monte, eu gostava muito de Olha Skank, só. eu gostava muito de Lulu Santos. Tipo, então eu era bem eclética, sabe? Eu tenho CD de Marisa Monte, tipo, tribalistas daquela época, Nossa, que eu adorava. Ai, gente, se eu falar, na verdade, eu curtia tudo isso E muito mais. e mais um pouco. Porque assim, é sério, porque eu tinha uma tia minha, eu tenho, né, gente, que ela tá viva, graças a Deus, que era a minha referência musical. Então, eu, de pequena, eu ouvia Sá Rodrigues e Guarabira. Nossa. Eu ouvia Zélia Duncan, eu gostava muito. Renato Russo, eu ouvia muito isso. Mas também, Sandy Júnior, eu era apaixonada. Eu achava que eu cantava igualzinho a ela, inclusive. Amor, a gente... Super afinada, cantava igualzinho a Sandy, gente, meu timbre. Amigo, igual. lembra daquele cantor, acho que é o Netinho, que cantava O Mi? Sim, Gente, eu sim. amava essa música. Nossa, sabe o que eu gostava do Netinho? Além da voz, do jeito das músicas dele, eu achava o estilo dele muito vibes, assim. Super. Aquela bermudona folgada com boné e regata. Eu falava, eu queria ser daquele jeito. E a gente até comentou isso vindo no carro pra cá, do quanto as coisas que a gente ouvia nos anos 90 por tabela, hoje em dia fazem parte da nossa vida, Sim. assim, de uma forma muito Que os nossos pais, nossos presente. tios Por exemplo, ouviam. meu pai ouvia muito Raça Negra. Então, na época, eu ouvia Ai, muito nossa, Raça é Negra por verdade. tabela. Só pra Hoje em dia eu contrariar. Hoje em dia eu gosto de ouvir Raça Negra só pra contrariar. E são música. E música remete muito a gente, às pessoas, né? Então eu lembro muito. Sei lá, tô ouvindo Raça Negra, lembro do meu pai. E hoje em dia eu gosto de ouvir. Que na época eu ouvia, tipo assim, tá tocando. Mas hoje em dia eu gosto de ouvir e começa a fazer parte da nossa vida. Você sabe que, só pra contrariar, fazia muito show na Argentina. Na época que a gente fazia Chiquititas. E eu ia muito com a Areta pro show do Só Pra Contrariar. Martinez das Gatas. Gente, Show só pra contrariar. Não, fala Eu e a sério. Areta, eu e a tia Fátima, Olha mãe da só. Areta. Eu não tinha dessas coisas, não, gente. A gente Meu- ia, depois ia pro camarim. Eu lembro que eu sou do Imagina. interior, né? De Bom Jesus Perdões. E lá, assim, era muito forte o axé, assim, na praça, né? De eventos. Ia lá uma banda tocar e todo mundo dançando aquela coreografia igualzinho de axé, né? É o Tia na Selva, Tia Cabum. Sabe Terra todas. Samba, Sabe Terra todas. Samba. Terra Samba. Adorava. Então era... Nossa, Muito bom. amo. Ai, gente. Bom, sério. então vamos lá pro nosso quadro DJ na fita cassete. Exatamente, gente. Olha só, você aí de casa, eu quero que você já deixe um comentário bem assim. DJ na fita cassete. Explica um pouquinho mais pra gente. Muito bem. A gente vai comentar agora os top 3 que a gente mais lembra, que tá aqui na nossa memória quando a gente fala de anos 90. Ai, mulher, peraí, que é muita Tem que coisa ser pra os dizer. top 3, os 3. Mas assim, ó, coisa rápida, tá não, bom? não é pra dividir pódio, não. É o que vier na cabeça. Exatamente. Quem- E ó, quem tá aí assistindo a gente em casa, pode comentar aqui também. Comenta, DJ da fita cassete. Isso, DJ pode de revisar casa, aí DJ da a... casa, comenta. vou Pode reduzir. copiar também a lista do amiguinho, pode zoar a lista E do zoar, amiguinho. Tá é. liberado, vamos lá. Mas Vai, respeita. começar com o Rui. Vai, Rui. Top 3. Só três, sem vai. pensar. Mamonas, Aham. Cazuza e Tiazinha. Nossa! Eu lembro do CD da tiazinha! Eu lembro do cassete também. Eu lembro do CD e da cassete da tiazinha. Eu lembro, Tiazinha Tiazinha, Mexe essa mandíbula. Gente, qual que era a outra que isso não tinha era do também? Vi? É, mas era Era o Vini, mas Vini, é porque ela eles que fizeram, ficava mas era dançando. pra Mexe ela, a né? cadeira. Era o Hey. Vini. Eles fizeram era o feat, Vini, eles muito fizeram anos feat. 90, é verdade. Tinha as aventuras de tiazinha na época. Verdade, as Eu aventuras. acho que o Rafael fez, tá? O Rafael fez as Babado. aventuras de tiazinha. Foi, ó. Nossa, adorei Rafael. essa. Rafael gente. Pérez. Ai, mentira. Fez, ele fez as aventuras de tiazinha. Jeff, top 3 relâmpago. Tá, vamos lá. É o Tchan, Chiquititas e Xuxa. Anos 90. Tá. Beatriz Botelho. Beatriz Botelho. Raça Negra
Sandy Júnior e Zélia Duncan. Nagura? Só pra contrariar. Só porque eu falei que ela... Só pra contrariar. Não vou copiar a lista da amiguinha, então vou falar Spice Girls. No. Boa. E vou falar Chiquititas. Você falou Chiquititas? Falei. Ai, tá bom, não Mas- pode copiar. mas Pode Não copiar? pode, não. Então tá bom, então eu vou falar então tá Chiquititas. bom. E vocês tá? deixam Porque eu de era fã vocês aí. também. Antes de entrar, eu era justo. fã. E pro pessoal também deixar aí nos comentários. Eu quero Deixa ler os de nos vocês depois. Vocês viram que a gente lê e responde tudo, tá? Isso. Aqui não é... deixa... Não, aqui, amor, a gente lê e responde responde tudo. E por falar nessa questão mais musical, eu queria saber de vocês... Como se fosse assim, um momento confessionário nosso aqui. Qual música dos anos 90 mais emocionam vocês? Assim, tem aquela música que você escuta daquela época que te emociona assim até hoje? Nossa. Pensem aí, viu? Peraí, gente, isso aí... Pensem aí, eu vou falar a minha. Tá? Ele já veio pronto, Não, né? é porque essa música, inclusive, é do CD de vocês, lá da 3ª temporada, que é Um Cantinho de Luz. Todas as vezes que eu escuto essa música, Ai, essa música ela é linda. mexe de uma forma assim, porque Não esses vai dias eu tava... chorar, não, Jeff? não vou chorar. Não chora. Agora não, por favor. Caramba, é difícil falar. Não, mas é porque essa música, pra mim, ela... Eu até li um comentário esses dias numa dessas páginas de nostalgia, onde a pessoa comenta assim, que a gente sabe que a gente viveu aquela época, mas revendo essas coisas hoje em dia, parece que não vivemos, que foi só um sonho, que aquilo tá tão distante, e essa música, ela me traz essa sensação. Ela me leva pra aquela época, eu sei que eu vivi, mas eu tenho essa sensação que foi um sonho, assim, Nossa, sabe? Que eu não tava ali. Eu sei que aquela casa, aquele ambiente, a minha família, todo mundo existia, mas a sensação que eu tenho é que foi um Gente, sonho. que loucura E todas as vezes que eu isso. escuto essa Que música, me dá emocionante. vontade de chorar. Não põe ela aí não, produção. Não põe não. Não, já tava quase querendo já. Pensaram na de vocês? Ó, eu tô aqui tentando lembrar das coisas que a gente conversou no carro, que a gente falou das nossas memórias afetivas aí, falando de família. O meu pai faleceu faz 2 anos. E eu lembro muito, assim, toda vez que toca Raça Negra... Eu lembro muito do meu pai, porque ele tocava muito naquela fitazinha, Nas fitazinhas, realmente, né? né? Na fitazinha cassete. Então, assim, qualquer música do Raça Negra, tipo, eu super lembro do meu pai, porque meu pai vivia com a fita cassete do Raça Negra. A gente ia pro sítio, aí vinha com o tocadorzinho e a fita cassete. Inclusive, eu tinha até aquele tocadorzinho gradiente, sabe? Que é O muito anos amarelinho, 90. o amarelinho, Vermelhinho, com amarelo e vermelhinho. azul. Nossa, super. sim. Então, acho que as músicas do Raça Negra me lembram muito, assim, pensando em memória afetiva e trazendo pra minha família, sabe? Sim, sim. E aí entra eu com a Zélia Duncan. Eu e minha tia. Porque assim, gente, eu amo minha família inteira. Mas minha tia, eu vejo uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano, porque ela não mora no Brasil. E eu sou muito apegada a ela, cresci com ela. Então, toda vez que eu ouço Zélia Duncan, me traz para aquele, sabe, para aquele lugar, aquele amor, aquele afeto, enfim. Então, Zélia Duncan, eu acho que me pega Mexe. bastante. Mas você muito. lembra de uma música específica, assim? Ou qualquer música da Zélia? Então, que me remeta à infância é mais Catedral, né? Que é Mas é engraçado que é bem forte essa música da super, época, na né? época, Eu acho que super. o Leandro e o Leonardo gravaram essa música também. Catedral, Eu na acho que época. sim. Eu acho que Titãs também, não foi? Regravou? Titãs? Catedral. Foi Titãs? Tem Titãs. alguma dessas bandas que Alguma, regravou. Talvez. Não sei se foi Mas Titãs, aí, se foi... a gente Capital falando- Inicial, Não. né? Talvez. É que o Dinho, ele sempre Dinho tava, né? É. Com... Aham. Mas bom, enfim. Eu não lembro. Tem várias versões. Mas aí tem as músicas que hoje eu ouço, que eu não ouvia na época, que já são um pouco mais fortes, né? E que hoje elas me dão vontade de chorar. Mas que tudo me lembra minha tia. Então, assim, não dá pra especificar especificar uma, né? sabe? Aham. Eu acho que algumas, de Zélia Aham. Duncan. E você, E foi você? pensar? Olha só. Você tá com óculos, né? Que se for pra chorar, você ninguém vai... tempo Ele tá com óculos que se chorar, não dá pra ver. Então, gente, eu ficava muito emocionado, porque fez uma parte, assim, da minha infância muito forte, num momento de, né, transformação. E é Sabão Cracrá dos Mamonas. Ah,
Mentira. Que não canta um pouquinho pra gente. Sabão cracrá, não deixe os cabelos do saco enrolar. Sabão crecré, não deixe os cabelos do saco de pé. Sabão cri-cri, não deixe os cabelos do saco cair. Sabão crocró, não deixe os cabelos do saco dar nó. Sabão cru-cru, não deixe os cabelos do saco. Peraí, gente. Maravilhoso. Enrolacos do... Muito bom. Maravilhoso! Viva Mamonas Assassinas, gente! E aí, demais. E aí veio aquela sensação, cara, era muito legal cantar isso na época, cara. Cara. E olha, a gente percebe o quanto a gente era feliz nos anos 90 Muito. com tão pouco, Não, né? e vocês Incrível. tinham noção do que vocês cantavam? Porque eu não Não. tinha noção nenhuma do que os Não, Mamonas estavam falando. Só cantava, Ai, porque eu gente, amava Mamonas. É, eu não sei se eu era um pouco pra frentex, mas eu... Você sabia um pouquinho. Sim. Ai, eu não E sabia nem cantava que eu ali tava dando aquela cantando, risadinha. gente. Eu só curtia Mamonas, eu só amava. Eu lá queria interpretar a letra, queria dançar, eu queria... Bem. Não, essa especificamente eu entendi. Agora, tantas outras Gente, ó, que o até Vira. hoje eu tenho que... Eu cantava Roda, Robocop roda, gay vem. com toda a minha Foi a alma. música que tocou dos Mamonas na rádio, né? E é roda, roda, vira, solta, roda e vem. Já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Deus do céu, gente. Mas é claro que eu, Hoje quando a criança, gente, né, cantava tudo errado. Pra refletir, claro. Eu não acertava a letra, você acertava. Eu Jamais. inventava a letra da minha cabeça. É lógico. Eu com inventava ali a certeza. letra. Total. Ai, Rui Brissac, que delícia, né? Encerramos aqui ó, com chave de ouro. Exatamente, mas não antes é? vamos fazer uma brincadeirinha com ele. Vamos! Ai, ai, lá vem. Antes de- vamos fazer uma brincadeirinha com ele. Ótima, vamos. Ó, Rui, é a seguinte. A gente vai falar algumas características aqui. Você precisa adivinhar qual era o personagem dos anos 90. É fácil. É? Papum. É. Coisa que vem na cabeça, tá? Cada um vai falar aqui um e você acerta, tá bom? Tá. Você acerta. gosto- Tem que acertar, tá Obrigado, bom? vai, otimista, né? Olha que beleza. E eu Gosto espero- assim, gente. Essa confia no seu potencial, você E viu? eu espero que você acerte. Posso Ai, começar? Pode, amigo. A régua... Ai. Ó, eu não vou nem pegar tão pesado assim com ele, mas vamos ver se ele é bom, né? A gente perguntou, você lembra muita coisa? Ele falou, Gente, Não. sei. E aí, memória Três memória é boa ou não? características, tá? Ah, mais ou menos, vamos lá. 3 Vai. características. Ah. Quanto tempo? 2 horas? Não, a gente dá um tempinho pra pensar. Olha, dançava muito no Domingo Legal, essa pessoa. Calma. Essa pessoa tinha um cabelo platinado, assim, um loirão platinado. E depois essa pessoa virou apresentadora no SBT. Platinado. Na produção Jaqueline. falou, eu sei quem é. Jaqueline. Presta atenção, ó, presta Ana. atenção. Pé. Presta atenção, ó. Dançava muito no Domingo Legal, essa informação é muito importante. Muito. Dançava muito. Cabelo Isso, opa, platinado, opa, aquele loirão platinado. E depois essa pessoa virou apresentadora no SBT. Então, Ah, sei. quem? Ah. Nomes, eu quero o nome! Pérez. Não me decepcionou, Rui Brissac! Obrigado, gente. Ó. Você sabia, né, que eu ia acertar? Vozes da minha cabeça. Outra. Vamos lá, tenho Ah. certeza que você vai acertar, tá? Bora. Vamos lá. Minha roupa era colada. Eita. Eu fazia parte de um grupo. Lutava contra monstros. E era o favorito da galera. Ai, caraca, gente. Eu sei, não sei. Peraí. Eu acho que a gente pode considerar que era um super-herói, talvez? Quase, Sim, né? é, mas era. Um pouco. Power Rangers. Eu era o vermelho. Eu era o vermelho. Rui Brissac, eu sabia que você não ia me Eu tinha fantasia decepcionar. do vermelho, eu tinha relógio, eu tinha Tá espada. vendo? Aí, Gente, eu tô O passada. próprio. Peraí, tá na hora de morfar. certíssimo. É isso mesmo. Mastodonte. Tigre dente de sabre. Vamos ver. Eu tinha uma voz bem fina. Fiz sucesso quando criança. Vendi milhões de CDs infantis. Nossa, essa é mais difícil, hein? Ah, e eu Eu não acho. cantava sozinha. Era um grupo? Éramos em 2. Sandy Júnior? E você ia casar com ela. É isso que eu ia falar. Você ia casar Rui Brissac, com tá ela. Tá vendo? Gente, eu tô passada. Tenho certeza que você não ia errar. Aí, gente, acertei Passada. tudo. Ah, quero mais. Gostou, né? Muito
Será que o pessoal de casa ia acertar? É óbvio, né? Ai, Com essas certeza. dicas. A gente pegou até leve, da próxima vocês vão ver. Tá bom? Da próxima vocês vão Pros ver. próximos Nem convidados a gente prepara umas Nem assim, eles mas- vão acertar. É. Nem eles vão acertar, tá? Ainda que o Rui Sem Tempo foi muito bem, né? Muito Não, bom. muito. É, o Power Rangers vermelho O primeiro ainda. vermelho ainda. Tinha O várias primeiro ele versões. foi ali assim, será que eu sei? Mas depois ele entendeu logo ali a brincadeira. Nossa, e, passada. E foi com tudo, mas Rui, muito obrigado. Obrigado Você ter vindo vocês aqui. pelo Muito convite. Conversar com a obrigada. Foi ótimo, foi gente. divertido, Obrigado pelo foi. carinho, Foi pelo muito convite. legal. Muito Obrigada. legal. Eu amei a sua participação, Ah. meu amigo. Você é maravilhoso. E assim, eu sei Obrigado. que o Rui assiste a gente. Vamos já dar um spoilerzinho do nosso próximo episódio? Sim. Aproveitando antes, né? O que a gente vai lembrar no próximo episódio? Bom, olha, no Jeff? próximo episódio, a gente vai lembrar dos nossos heróis da infância. Já que a gente falou aí de Power Rangers, quem sabe? A gente Talvez vai lembrar dos alguns- nossos heróis da infância. Alguns personagens da TV, Exato. alguns artistas que talvez a gente imitava assim na frente do espelho. Quem não fazia isso, gente? Eu assistia pro quintal imitar. Super, né? E se você quis ser também um Power Ranger ou a Carla Pérez, esse papo é pra você, tá? Muito bem. Exatamente. Obrigado, Rui. Agora sim. Agora Muito sim, obrigado, Rui, por ter Rui. vindo aqui trocar esse papo, né? Conversar com a gente, falar um pouco da sua carreira, de toda essa representatividade, porque sim, você agora faz parte desse legado e carrega essa representatividade dos anos 90 viva. Isso É isso mesmo. É isso aí, A memória da obrigado a galera. vocês pelo carinho. Eu tô em turnê com Mamonas Assassinas, o Legado. Então quem quiser, né, acompanhar a agenda, só Mamonas Assassinas, o Legado no Instagram. Suas e redes também sociais. E o tenho seu- minhas músicas autorais. tá no Isso, são Spotify, maravilhosas. minhas composições. São lindas. Vamos compor, Os vamos lançar clipes que músicas. estão aqui no YouTube também. Exatamente, também estão aqui no YouTube. Minhas redes sociais são Rui Brissac, RYBRISSAC. Valeu, obrigado, gente! E ó, se você aí em casa curtiu também, não deixa de dar o seu like aqui pra gente. E comenta aqui também quais eram as bandas, quais eram as músicas que vocês também curtiam nos anos 90. E a gente se vê no próximo episódio. Exatamente. Beijo. Beijo! Tchau!